Fala aí, meus queridos, tudo bom? Já se hidrataram, já tomaram água hoje? Vamos então para mais uma questão aqui da nossa série de resolução na prática. A ideia dessa série aqui é resolver a questão pela primeira vez aqui no vídeo com vocês, então eu nunca vi essa questão. Vou resolver aqui no vídeo e no final vou mostrar se eu acertei ou não. E a ideia aqui é desenvolver com vocês muito mais como eu resolveria se eu estivesse fazendo a prova do que dar explicações sobre conceitos que acho que é muito mais fácil você achar na internet com o tanto de vídeo que tem. Beleza? Vamos então começar do começo, que é ler a questão. Maravilha? A partir da década de 1960, o uso da tecnologia revolucionou a agricultura no Brasil e no mundo, por meio de inúmeras inovações, como na mecanização, pois o uso de máquinas desde a preparação do solo até a colheita agiliza o trabalho, a utilização de diversos tipos de sensores que fornecem detalhes da plantação, como temperatura, umidade, minerais do solo, entre outros, o uso de imagens aéreas que servem para o mapeamento. Eu estou vendo se eu estou na frente da câmera, deixa eu dar uma puxadinha aqui porque eu sou meio, não enxergo tão bem, que servem para o mapeamento dos campos e para a coleta para o controle de maquinário, no uso de drones, que permite monitoramento aéreo em tempo real dos processos de colheita, nas pesquisas que cada vez mais avançam ou no melhoramento genético das plantas e na inovação de fertilizantes e defensivos agrícolas que se tornaram mais sustentáveis. A partir da leitura e análise do texto, assinale a alternativa correta. Olha, acho que é até bom esse texto maior para falar de uma coisa que quem está estudando para a prova pela primeira vez às vezes não sabe, mas eu nem lembro do começo desse texto direito. Tá bom? Essa primeira leitura geralmente vai ser para você se situar do que fala o texto. Você que fala sobre revoluções na agricultura, dá alguns exemplos e boas. Você vai voltar nesse texto depois que você ler as alternativas, para entender se o que a alternativa fala faz sentido, para relembrar um pouco do texto. Então, se você leu e não lembra do começo, tá tranquilo. Vamos lá. Beleza, assinale a alternativa correta, beleza. As mudanças tecnológicas no setor de mecanização agrícola no Brasil estimularam a implantação do uso de tração animais por bovinos e equinos, pois apresenta maior rapidez no processo de plantio e colheita. Essa aqui já dá para ver que está errada. Por quê? Ele fala aqui, a mecanização agrícola, beleza, então o uso de máquinas na agricultura, estimular a implantação do uso de tração animal. Tração animal é animais puxando as máquinas. Então, no começo da agricultura, quando a gente tinha aquelas colheitadeiras, aquelas coisas para plantar, que você tinha um cavalo puxando, um boi puxando, mesmo em alguns desenhos tem que um burro, uns boi, vaca, fica andando em círculos ali para puxar alguma máquina, isso aqui é tração animal. Então, como a gente fala de mecanização, é justamente não usar tração animal, né? Então, esse trechinho aqui, ó, tração animal já elimina essa. Os sensores agrícolas que identificam sensores agrícolas que identificam na plantação informações como, por exemplo, a necessidade de água no solo, registram e analisam os dados obtidos e potencializa a produtividade. Isso faz sentido, tá? Essa aqui pode ser, porque de fato a gente tem sensores agrícolas que vão passar essas informações, como por exemplo necessidade de água no solo, registram e analisam os dados obtidos, o que potencializa a produtividade. Eu fiquei um pouco assim com esse lance de analisam, tá? Porque a gente está falando de sensores. Então, sensor analisar os dados, não sei. Mas de repente tem alguma regra interna do sensor que, se está abaixo de tanto por cento de água, ele dá um aviso. Então pode ser que essa análise seja nesse sentido, mas vamos olhar o restante. O uso de imagens aéreas e de drones impede o acompanhamento em tempo real de diferentes culturas e maquinários, pois não permite que os espaços de plantio sejam visualizados nas telas de computadores. Isso aqui não faz sentido, né? Imagens aéreas e drones naturalmente não vão impedir o acompanhamento em tempo real de diferentes culturas. Isso aqui não. Quando você tem drones e acompanhamento aéreo, você justamente consegue fazer esse tipo de acompanhamento. O melhoramento genético das plantas é decorrente da poluição ambiental e da utilização elevada de quantidade de fertilizantes, a fim de obter alimentos menos nutritivos. Essa questão está toda errada, essa alternativa. Tudo errado. Melhoramento é decorrente da poluição, a poluição melhora as plantas, não faz sentido. E da utilização de elevadas quantidades de fertilizantes e defensivos agrícolas na lavoura, a fim de obter alimentos menos nutritivos. Está bem errado, isso aqui não é. Os avanços na mecanização e nas outras técnicas das atividades agrícolas apresentam pontos positivos ao meio ambiente, visto que impedem as mudanças climáticas. Essa aqui é o tipo de alternativa que às vezes eu sinto que a galera se confunde, porque ele está falando coisas positivas, né? Tipo, apresentam pontos positivos ao meio ambiente, visto que impedem as mudanças climáticas, mas avanços da mecanização não vão impedir mudanças climáticas, não tem relação direta. Então ele fala uma coisa que parece fazer sentido, mas que dado o contexto não faz tanto sentido.
Então, vamos de alternativa B, de bola. É bom que seja B mesmo, porque se não for a B vai parecer que eu falei aquele papo de aí não faz sentido, tudo errado. Mas vamos ver, vamos olhar aqui o gabarito. Fica aqui, dá arrastadinha pra cima típica. B. É a B que eu coloquei, né? A B, né? Espero que seja B. É a B. Vamos lá olhar, só conferir. Eu acho que é a B, mas a memória me pega. É a B, acertamos mais uma. Seguimos então com mais uma questão certa, e essa aqui é uma questão que dava para matar. Aqui é uma questão, assim, tá falando de biologia, mas eu sinto que é muito de interpretação aqui, tá? Tem algumas coisas que, alguns conhecimentos mais gerais você consegue matar, tipo, esse lance da atração animal não está tão ligado à biologia, isso de impede acompanhamento e interpretação, melhoramento genético por meio da poluição não faz tanto sentido lógico, dá para argumentar que tem a ver com biologia, que alguém que não sabe nada de biologia pode ficar em dúvida, mas acho que isso aqui é bem conhecimento comum, que não faz sentido. E essa última aqui que talvez confundisse um pouco, mas também dá para ver que uma coisa não está relacionada à outra, né? Quando você fala de avanço na agricultura, não está relacionada a mudanças ambientais. Então eu chamaria essa questão mais de interpretação de texto do que de biologia. Mas é isso, meus caros. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.